Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. Todos abriram, diga amém. Ah, mas está aqui o negócio forte aqui, ó. Está aqui no telão. Mas vamos ler. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual celestial? Tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa palavra é forte demais. Feche seus olhos, vamos orar com Deus. Pai, oh Deus, obrigado, Senhor. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade linda. Oh Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de mim. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado da minha família. Eu quero te agradecer, oh Pai, porque mesmo sendo infiel, o Senhor permanece fiel. Deus, a tua graça, Senhor, tem sido sobre a minha vida. A tua graça tem sido, Pai, sobre a minha família, tem sido sobre a minha igreja. E Deus, eu sei que aqui também está, oh Pai, a tua graça sobre esse lugar. Porque, Senhor, é nítido, Senhor, quando chegamos aqui, que nós sentimos a tua presença através da vida dos seus irmãos. Por isso, ó Pai, nessa noite eu quero pedir que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor trate intimamente com cada um aqui. E que a revelação da palavra que o Senhor me deu, que possa ser transmitida com clareza aos seus filhos. Tira todo o ego, tira todo o eu. Ô Senhor, que eu fale somente aquilo que a tua igreja precisa ouvir, e não que a sua igreja quer ouvir. Porque sabemos que o nosso coração é tendencioso. Sabemos que o nosso coração se inclina a querer ouvir aquilo que é bom para a nossa carne. Mas sabemos que o teu Espírito Santo fala aquilo que é necessário para a nossa vivência diária. Por isso, ó Pai, nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, tem algo perfeito nesse texto que falou muito ao meu coração. Porque o apóstolo Paulo tem uma revelação profunda a respeito de dois Adãos. O primeiro, o homem terreno, e o segundo, o homem celestial, que possui também o domínio sobre todas as coisas que estão na terra. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me levou a meditar e começar a entender o processo do primeiro Adão. O primeiro Adão é aquele o Adão do Jardim do Éden. Quantos já ouviram falar no Adão do Jardim do Éden? Diga glória a Deus. O primeiro Adão foi o Adão do Jardim do Éden. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, 29, do versículo 29 ao 30, diz assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda árvore do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será mantimento. E assim foi. Amados, prestem atenção comigo, porque tem um segredo aqui dentro desse texto. Diz a Bíblia que Deus deu autoridade a Adão sobre tudo aquilo que estava sobre a face da terra. Diz a Bíblia que Adão foi colocado como o rei da criação, porque Adão era o supremo. Deus é o Criador, cria o homem como o ápice da criação. Quando Deus cria tudo, Ele dizia, e haja luz, a luz aparecia, e haja separação entre o firmamento e as águas, e isso acontecia, e haja os animais e os vegetais, e isso acontecia. Mas quando chegou o homem, Ele disse: façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que quando Deus quis fazer você, Ele não disse haja, Ele foi lá e colocou a mão e fez. Então isso já tem algo diferente na história. Você percebe que já não foi simplesmente através do agir de Deus, que é o verbo vivo lá de João capítulo 1, versículo 1. Mas nós vamos entender que na hora de se fazer o homem, Deus vai lá e coloca a mão e faz.
E Deus dá autoridade. A autoridade é um princípio muito importante, porque a autoridade, ela trabalha com um princípio chamado de submissão. Ou seja, se existe autoridade, Deus delega a autoridade a Adão, e tudo que estava sobre a face da terra estaria debaixo do controle, do domínio, e estaria submisso ao governo de Adão. Então perceba uma coisa, diz a Bíblia, que Adão, ele podia colocar nome nos animais. Diz a Bíblia que Adão, ele dominava sobre as ervas, sobre os vegetais, ele conhecia de tudo, de flora, de fauna. Mas tem um detalhe muito importante aqui nesse texto, que diz que Adão dominava também sobre todos os animais, sobre todos os seres viventes da terra. Só que tem um animal aqui em específico que me chamou a atenção quando eu reli esse texto. Diz a Bíblia no versículo 29 e 30, que a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, e que a alma vivente. Perceba, que são répteis? Alguém pode me dizer um exemplo de réptil? Ouvi alguém dizer que a cobra, a serpente, amém? É um exemplo de réptil. Olha que interessante. Deus deu autoridade a Adão sobre a cobra, sobre a serpente, porque está aqui no texto. A versão corrigida diz réptil, a versão NVI diz animais que se movem sobre a terra. Tem uma outra versão que diz animais que se movem próximo à terra. Ou seja, Deus fez questão de frisar que Adão teria autoridade sobre os répteis. Ou seja, Adão tinha autoridade sobre a cobra, Adão tinha autoridade sobre a serpente, estava debaixo do domínio de Adão, estava debaixo do governo de Adão. E nós percebemos que algo de errado acontece na história, porque aquele que tem autoridade sobre os animais se permite ser ludibriado por um animal que ele tem autoridade sobre. É isso aí. Olha que interessante. E preste atenção que nós vamos chegar num lugar aqui que você vai perceber como Deus é grande. Adão, sendo o primeiro homem, foi tentado pela serpente. Sabe qual foi o primeiro pecado do mundo? O primeiro pecado do mundo foi o pecado de incredulidade. Por quê, pastor? Simples. Deus disse assim para Adão: Adão, está vendo tudo isso aí? Está vendo tudo? Sim. Pode colocar a mão em tudo, pode fazer o que você quiser. Só tem um detalhe. Está vendo aquela árvore ali? Estou vendo, Senhor. Então, aquela árvore ali chama-se árvore da ciência do bem e do mal. Naquela árvore ali você não mexe. Tá bom, Adão? Fechado, Senhor. Então, beleza. Ficou por isso mesmo. Todos nós conhecemos a história. Diz a Bíblia que a serpente, representando Satanás, chegou ludibriando Eva. E o que me chama a atenção nessa história é que quando a serpente conversa com Eva, a serpente não fala mentira para enganar ela. A serpente fala a verdade. Pensamos que o diabo, às vezes, ele só vem com mentira para tentar nos enganar. Mas disse a serpente para a mulher: olha, se você comer daquela árvore ali, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser que nem Deus. E a serpente mentiu? Claro que não. Porque o homem foi criado para ser eterno. Mas o homem foi criado para ser eternamente independente de Deus. É isso aí. A partir do momento que você passa a saber o que é certo e o que é errado, a partir do momento que você come no fruto da ciência do que abre os seus olhos para o que é certo e o que é errado, você deixa de andar sobre a guarda e o domínio de Deus para andar segundo a sua vontade. Olha que interessante. Por que o pecado de incredulidade foi o primeiro pecado? Como assim, pastor? Simples. Deus disse para não comer. A serpente falou: vai lá e come. Eva acreditou em quem? Em Deus ou na serpente? Ou seja, deixou de acreditar naquilo que Deus fala para acreditar naquilo que o diabo fala. Às vezes a gente vive isso no nosso dia a dia.
Às vezes sabemos no nosso íntimo, no nosso coração, que não devemos tomar certa atitude, porque o Espírito testifica em nós através da nossa consciência. E mesmo assim, movido pelo nosso ímpeto, pela nossa sede de justiça humana, pela nossa sede de vingança, pela nossa vontade de fazer as coisas acontecer, pelo mérito próprio, pelo esforço próprio, pelo braço, cometemos erros e falhas, ferimos as pessoas, mas machucamos o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Deixamos de ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar para nós, para ouvir aquilo que Satanás tem para falar para a gente. Quase sempre a gente escuta Satanás, porque normalmente o diabo fala aquilo que a gente quer ouvir. Deus diz: ora pela madrugada. Satanás diz: não, cara, vai dormir que essa coisa na tua cabeça, esse bom. Eu também, acontece comigo. Vai lá e dá uma palavra de vida daquela pessoa, não, isso é coisa na minha cabeça. Pega agora tudo que você tem no seu bolso aí, oferta para aquele irmão ali, porque ele está passando necessidade. Isso é coisa na minha cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou te dar uma chave espiritual agora. Nunca o diabo vai te dar direcionamentos que favoreçam o seu amor pelo seu próximo. Se você sentir desejo de abençoar alguém, não é o diabo, é Deus. Porque o diabo vai fazer você querer tirar algo de alguém e não dar algo para alguém. Se você sentir desejo de dar um abraço em alguém, se você sentir desejo de trazer uma palavra de Deus para a vida de alguém, se você sentir desejo de ofertar na vida de alguém, se você sentir o desejo de dar uma cesta básica para alguém, de vir aqui para o prédio da igreja e dar uma moral aqui, deixar tudo limpo, eu quero dizer para você uma coisa: isso não é Satanás que está gerando no seu coração, porque Satanás não vai gerar aquilo que causa justiça social, que traz paz, que traz comunhão. Ele não vai fazer isso. Todas as vezes que você sentir um desejo de fazer, vai dar paz. Porque a gente é assim, né? Quando é para receber uma bênção, a gente nem faz prova com Deus. Mas quando é para abençoar, a gente fala: Senhor, se for o Senhor que está falando comigo, que entre um cavalo de 5 pernas aqui dentro da igreja agora. Mas nós sabemos, Deus fala no nosso coração. Não deixe a incredulidade entrar em você. Deus fala para você assim: filho, eu te amo, eu te escolhi, eu te separei, eu tenho cuidado de você. Aí o diabo vai falar para você assim: não, você é feio, você é ridículo, você não vai dar em nada. Você vai ser que nem teu pai, você vai ser que nem a tua mãe, tu vai ser que nem teu tio, tu vai viver bebendo, tu vai se prostituir que nem a tua avó, tu vai ser isso, tu vai viver drogado, tu vai ser aquilo. E aí Deus já mostrou para você o seu valor, já mostrou para você o sacrifício na cruz, porque Ele derramou sangue sobre a sua vida. Mas aí preferimos acreditar no que o diabo fala do que acreditar naquilo que Deus diz que eu sou. Porque não importa como o que as pessoas falam de mim, o que importa é como Deus me enxerga. As pessoas olham para nós. Falei frustrado lá. Aí Deus olha e fala assim: presbítero. Glória a Deus. Pessoas olham e falam: nunca vai entrar na faculdade. Aí Jesus olha e fala assim: lá, advogado. Glória a Deus. Isso aí, isso nunca vai passar numa prova. Aí Jesus olha e fala: lá, técnico do Tribunal de Contas da União. Isso daí está em depressão, isso aí está depressivo, isso aí tem complexo, tem um monte de coisa. Aí o Senhor olha e fala: aí, sabe de nada, príncipe do princesa, sacerdócio real, eu tenho levantado para a casa de oração. As pessoas podem olhar o seu estereótipo, o seu fenótipo, mas Jesus contempla o que está dentro. Não é à toa que o Espírito Santo não habita no meu exterior, Ele habita dentro. Sabe o que isso quer dizer? Você tem valor, pois o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Essa canção é muito verdadeira. Valorize o que você tem, valorize o que você é, porque você tem um Espírito que é poderoso. O Criador dos céus e da terra habita dentro de você. O mais poderoso que existe, aquele que tem todo o poder, ele habita dentro de você. Por isso, em nome de Jesus, não aceite
aceita a palavra de derrota, de frustração, não aceita a palavra que te joga para baixo, não aceite que pessoas se levantem para apontar o dedo para você, dizendo que já era, que já foi. O Espírito Santo de Deus tem te levantado, tem cuidado de você, tem te transformado, tem mudado a sua vida, tem sustentado a sua família, sustentado a sua casa, e isso não é à toa. Aleluia! Não é. Como você sabe, pastor? Deus tem me sustentado. Eu sei que você está aqui, porque se Deus não tivesse te sustentado, você nem aqui estaria. É isso aí. Está todo mundo aqui bem vestido, todo mundo corajoso. Eu tenho certeza que todo mundo lanchou aqui à tarde. E se não lanchou, eu tenho certeza que você pelo menos almoçou. Sabe o que isso quer dizer? Ele tem cuidado de você. Glória! Olha essa pessoa que está do seu lado, ele tem cuidado de você, irmão. Então perceba uma coisa: o pecado da incredulidade entra. Adão não creu na palavra de Deus quando Deus disse para não comer do fruto. Adão não creu. Perceba uma coisa: quando você olha a Bíblia, você vai ver que toda a Bíblia está voltando para a questão da comida. Aquilo que nós comemos define quem nós somos, é aonde nós iremos. Perceba uma coisa: Adão comeu errado, e o simples fato de Adão comer errado matou ele. Ele perdeu o paraíso, teve o seu espírito morto. Adão se torna agora um homem que anda segundo a sua própria vontade. Por quê? Porque o seu espírito morreu, porque comeu do fruto proibido. Ou seja, aquilo que nós comemos define quem nós somos. Perceba uma coisa: quando Deus quis tirar o povo do Egito, a última praga antes da praga do primogênito, diz a Bíblia que Deus ele manda com que as pessoas juntassem os cordeiros, pegassem o sangue, colocassem no umbral das portas, e mandou que comessem a carne do cordeiro. Sabe por quê? Porque aquele cordeiro significava a salvação do povo do cativeiro. Aquele cordeiro era um tipo de Jesus que viria dar 3.000 anos à frente para tirar você, para me tirar da lamação do pecado, para me salvar das amarras do Egito que nós vivemos. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que nós comemos define para onde iremos. Aleluia! Você come errado, você se prejudica. Se você come certo, você se dá bem. Pastor, o negócio é forte. Adão comeu errado, caiu. Que interessante, né? Aqui a gente fecha o homem terreno. A gente fecha aqui o primeiro Adão. O primeiro Adão que teve tudo nas mãos e poderia ter feito tudo diferente, mas não fez. O primeiro Adão que teve a oportunidade de fazer, sabe, de ser eternamente dependente de Deus e não fez. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Olha, se você analisar o Antigo Testamento profundamente, você vai ver a graça de Deus desde a primeira página da Bíblia até a última. Diz a Bíblia que quando Adão pecou, Deus foi visitar Adão na geração tadinho. Deus é onisciente, amém? Sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabia que Adão tinha pecado? Ele sabia, mas Deus sabe de tudo. Deus gostava de ir lá bater um papo com Adão. Deus gostava de ir lá trocar uma ideia com ele, sabe por quê? E você vai perceber isso. Jesus adorava trocar ideia com as pessoas. Jesus chegava para curar as pessoas, sabia o que a pessoa tinha, sabia a necessidade. O que queres que eu te faça? Sabe por quê? Jesus gosta de ouvir você. Meu Deus! Vai perceber que Deus é eterno, maravilhoso, grande, soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que diz antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa vos livrar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Esse Deus que Isaías vai dizer lá no capítulo 41, que ele pesa os montes numa balança de olivos. Esse Deus tão grande que Isaías vai dizer que ele tem os exércitos do mundo como a gota de um balde. Esse Deus tão grande que cria tudo
bater papo com a sua criação. Eu fico imaginando quando Deus chegava lá no Meu mundo. Deus. Adão já esperando Deus todos os dias. Adão devia falar para ela, se prepara, fica tudo direitinho, ele faz aquele café gostoso, porque o nosso Abba vai vir aqui bater um papo com a gente, então ele vai comer um bolo e vai tomar um café com a gente. E todos os dias Deus vinha conversar com Adão, vinha visitar Adão. Só que teve um dia que Deus foi visitar Adão, e Adão não estava lá. Diz a Bíblia que Deus fala: Adão, aonde você está? Adão se escondeu. Quando aparece, já aparece colocando a culpa na mulher. Ou seja, mesmo sabendo que Adão caiu, Deus não deixou de ir lá visitar ele. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo você tendo cometido um erro, cometido um pecado, mesmo você tendo passado a semana mais difícil da sua vida, o mês mais difícil da sua vida, mesmo você vivendo uma crise desesperadora no seu mês, na sua semana, no seu dia, talvez hoje você perdeu a linha com alguém, talvez hoje você cometeu um erro, cometeu uma falha, cometeu um pecado. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não vai deixar de visitar você. Você sabe por quê? Deus não vai deixar de falar com você. Você sabe por quê? Porque Deus se importa com você, com o que você pensa, com o que você é. Eu vou dizer que Ele vai visitar você, porque o tempo da visitação era no Antigo Testamento, onde Deus vinha e visitava. Agora é o tempo da habitação. Deus, Ele mora na gente, então Ele não nos visita. E sabe o que me chama a atenção? É o cuidado de Deus. Porque Deus habita nisso. Diz a Bíblia que Deus, Adão chega para Deus e fala: estou nu, e bota uma folha de figueira. Deus: Adão, é assim. Deus vai lá e pega um animal, mata, tira a pele do animal e faz uma roupa de pele de animal para Adão, e uma roupa de pele de animal para ela. E nós temos aqui a primeira tipologia de Cristo, já no início. Você sabe por quê? Porque morreu um animal para cobrir o pecado do homem. Olha como a Bíblia é profunda. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como esse Deus é eterno. Está mal vestido, Adão? Tá bom, você já cometeu o erro, então beleza, deixa eu cuidar de você. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Deixa eu cuidar de você. Deixa eu ajustar o que está desajustado na sua vida. Deixa eu moldar você de acordo com a minha vontade. Deixa eu cuidar de você, deixa eu vestir você. Talvez o seu pecado tirou a sua vestimenta. Talvez o seu pecado trouxe à tona aqui uma realidade que você não esperava que você estivesse vivendo. Mas Deus, nessa noite, está mudando a sua realidade, está mudando a sua história em nome de Jesus. Agora tem algo sobrenatural. Porque Paulo fala do segundo Adão. Eu fiquei, mas por que Paulo fala do segundo Adão, segundo Adão, segundo Adão? O que esse segundo Adão tinha a ver com o primeiro Adão? O Espírito Santo de Deus começou a ministrar várias coisas no meu coração. Eu fiquei impressionado. Sabe por quê? O primeiro Adão teve contato com o diabo através da figura da serpente. E ele tinha autoridade sobre a serpente, porque nós lemos o texto aqui. Ele não exerceu sua autoridade, foi dominado pela criatura a qual ele deveria dominar. Ele sucumbiu frente à adversidade. O primeiro teste de Adão, ele ficou reprovado. Só que o que me chama a atenção é que o segundo Adão tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, o Senhor. Pastor, mas o que tem a ver Jesus com o primeiro Adão? Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11 diz assim: por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o segundo Adão é um Adão celestial que possui autoridade tanto na terra quanto no céu, ou tanto no céu quanto na terra. Esse segundo Adão é Jesus, porque o apóstolo Paulo vai dizer que se por um homem o pecado entrou na humanidade, por um homem também a redenção e a morte pelos pecados entrou na humanidade, através do
Pastor, o que tem a ver aí a história de Jesus com o de Adão? Presta atenção. Adão foi tentado pela serpente, que representava o diabo. Jesus, no início do ministério, também foi tentado pelo diabo. E o que me chama a atenção é que Satanás, quando se levanta com Adão lá no Éden, se levanta com palavra, colocando verdade na história. E Satanás, quando se levanta para falar com Jesus também, lá nos 40 dias do jejum, Satanás também se levanta utilizando palavra, Bíblia. Talvez o diabo pensou assim: o primeiro Adão, o diabo conseguia arrebentar com ele, esse aqui também vai ser mole. Porque o primeiro Adão tinha autoridade sobre todas as coisas, e bastou oferecer para ele e mostrar para ele como ele poderia ser grande, que ele caiu. Meu Deus. Bastou mostrar para ele a necessidade de ser como Deus, que ele caiu. E caiu como? Comendo. Qual a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Está com fome? Então pega essa pedra aí e transforma aí. Não. Usou a palavra. A Bíblia diz que teria autoridade para isso. Aí Jesus usa a palavra também. Sabe por que ele usa a palavra? Porque ele é a palavra. Aleluia. Aí Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não preciso transformar pedras em pão, sabe por quê? O meu Pai está me alimentando todos os dias. A minha maior necessidade é suprida pelo meu Deus. Aleluia. Glória. Satanás tomou um tapa ali que não sabe nem de onde veio. Sabe nem de onde veio. Opa! Ele deu ruim, já ficou balançado. E aí você vai perceber que depois Satanás leva Jesus lá para o pináculo do templo e manda Jesus pular de lá, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Aí Jesus fala também para ele: mas você tem que entender que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Vence de novo na palavra. Aí tem o mais interessante. Aí Satanás usou a mesma arma que usou com Adão. Meu Deus. Fala, vai cair. Vai cair. Vai ser igual a ele. Poder, status. Aí vira para Jesus e fala: aí, tá vendo isso tudo? Eu vou te dar. Se você escutar o que eu estou para dizer para você, é só você se prostrar e me adorar. Sabe qual foi o sinônimo da prostração de Adão e Eva no Éden? Quando deixaram de crer em Deus para crer no diabo. Isso é um sinônimo de prostração. Deus é mentiroso e o diabo é verdadeiro. Amém? Foi isso que aconteceu. Porque se fosse ao contrário, não teria comido. Falou para Jesus isso. Satanás, sai fora. Satanás, aparta-te daqui. Porque o que aconteceu uma vez não vai acontecer de novo. Porque eu só estou aqui para mudar a realidade dos meus filhos que caíram lá no Éden. E eu vim para salvar todo mundo. É isso que Jesus quis dizer ali. Foi isso que aconteceu, algo sobrenatural de Deus. Então você percebe a profundidade. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Segundo Adão, já começa bandando o diabo. Engraçado, né? Satanás nem tentou mudar a estratégia. Tentou usar a mesma estratégia. Aí, olha que interessante. Jesus creu na palavra. Jesus creu na palavra que ele conhecia. Ele sabia que a palavra que ele conhecia, a palavra que ele era muito mais poderosa do que as ofertas que Satanás não poderia ofertar para ele. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Quanto sabe, diga glória a Deus. Então entenda que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Perceba
que essa palavrinha crer faz parte de um conjunto na história. Porque crer gera incredulidade. O antônimo de crer é o quê? Incredulidade. Se você acredita, quando você não acredita mais, é o que você incrédulo. Ou seja, então perceba que essa palavra crer começa a nortear a Bíblia em diversas situações. Então perceba uma coisa. Lembra que Adão caiu porque comeu errado? Já vem Jesus. Não vou deixar isso acontecer de novo. O homem caiu porque comeu errado. Então agora o homem vai comer certo. Aí diz a Bíblia, João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Ou seja, a partir de agora vocês têm o alimento verdadeiro, e não é o alimento que matou Adão no Éden. Agora vocês têm o alimento que vai dar a vida eterna para vocês. Vocês têm um alimento que vai mudar a história de vocês. Jesus foi se preocupando com cada detalhe, perceba. No Éden, a comida matou. Com Jesus aqui, a comida salva. E na eternidade também vai ter. Olha que interessante. Porque diz a Bíblia que a árvore da vida está lá. E diz a Bíblia que lá na eternidade há um rio que flui do trono de Deus. Sabe o que significa isso? Alimento para a eternidade. Alimento para a eternidade. Ou seja, perceba como Deus é o Senhor dos céus e como Ele é o Senhor da terra. Aleluia. Olha que interessante. O fato de crer muda a história. Já que Satanás usou essa palavra para destruir o homem, e que foi através da falta de acreditar, da incredulidade, que entrou o primeiro pecado no mundo e houve a destruição do homem. Olha o que acontece. Jesus resolve pegar essa palavra e colocar uma carga de autoridade profunda sobre essa palavra. E quando você abre a Bíblia, que você começa a ver o que está por trás da palavra crer, a gente fica de boca aberta, porque se através da incredulidade o homem caiu, através do crer em Deus, ele é salvo. Olha que interessante. Crer traz a salvação. Pastor, onde está escrito isso? João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem? O que diz no texto? Ainda que esteja morto, quem morreu lá no Éden? Não fisicamente, mas espiritualmente. Adão. O que Jesus vem e faz agora? Agora mudou a história. Se você acreditar em mim, se você crer em mim, ainda que você esteja morto, você vai viver, porque eu sou a vida, eu sou o sentido para você. Aleluia. Olha que interessante isso. Crer. João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o que me dá acesso à salvação é o simples fato de eu crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para me salvar dos meus delitos, dos meus pecados. Ou seja, todo o plano de Satanás desde o início é jogado por terra em Jesus. O diabo deve ter ficado doido. Sabe por quê? Porque para cada ponto que o diabo usou para destruir, Jesus pegou esse mesmo ponto e usou para construir. Você está percebendo isso? Para cada ponto que o diabo usou para atrapalhar o
sistema, para arrebentar com o homem. Jesus foi lá e pegou esses mesmos pontos e foi colocando nos seus devidos lugares, e foi restaurando a aliança, foi mudando, dando sentido. Se você morreu por falta de crer, agora se você acreditar, você tem a vida eterna. Se você caiu porque você não creu, porque você comeu do fruto errado, agora você vem crer em mim, que você não terá mais sede. Você vem a mim, que come nesse pão, que você jamais terá fome, porque eu supro todas as suas necessidades. Aleluia. Remissão de pecados. Quando nós acreditamos que nossos pecados são remidos. Atos dos Apóstolos 10:43 diz: a ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crer receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Isso é forte, amados. Sabe o que isso quer dizer? Que se você crê nele como seu único e suficiente Salvador, seus pecados já estão perdoados. Olha para essa pessoa que sabe, ela fala: irmão, levanta essa cabeça. Isso é no sentido profético, tá, irmãos? Crente não anda assim, não. Crente não anda assim. O que diz o salmista? Eu levo meus olhos para o monte. Eu pergunto: de onde virá o meu socorro? Descubro que o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Servo de Deus não anda de cabeça baixa. Servo de Deus anda focando no alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Lembra José quando caiu lá no poço? O único lugar que ele via a saída é olhando para cima. Porque se ele olhasse para o lado era a mesma coisa. Ele sabia onde ele tinha que chegar, ele tinha que olhar para cima. Então perceba que olhar para cima tem um sentido profético sobre a sua vida. Talvez sua vida você não está saindo do lugar porque você só está olhando para baixo. Quando você olha para baixo, você só vê a mesma paisagem. Quando você olha para baixo, você não vê nada diferente. Pensa bem, se eu pegar você e mandar você olhar para baixo aqui e focar sua cabeça para baixo, se você não conhecesse esse ambiente, você demoraria um tempão para poder sair daqui. Mas quando você levanta a sua cabeça, você consegue vislumbrar tudo aquilo que está ao seu redor. Você encontra a saída, você encontra o escape, você consegue ver a glória de Deus se manifestando. Se quando José estava no poço, ele vê escorpião, barata, lacraia lá dentro, quando ele olhava para cima, ele viu os pássaros passando, ele viu o sol brilhando. Ele sabia que o Criador estava vendo lá dentro. O Criador estava vendo você hoje. Aleluia. O Criador está te contemplando aqui hoje. Perdoando todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, mudando a sua vida. Perceba uma coisa: quando a gente crê, a morte não tem poder sobre nós. João 11:25 declarou que Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Sabe o que isso quer dizer? Nós iremos ressuscitar com Cristo. Aquele que crê nele, a morte não tem poder sobre nós. Sabe por quê? A gente pode até fechar o olho aqui, mas nós iremos dormir no Senhor. Por quê? 1 Tessalonicenses 4:17 diz que quando o arcanjo vier tocar a trombeta, os que dormem ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transladados e encontraremos com ele nas nuvens. Sabe o que isso quer dizer? Irmão, se você estiver dormindo, Jesus vai te acordar. Dormir no sentido não é dormir que está dormindo na sua caminha, não, tá? Porque aí você está vivo. Mas se você estiver já dormindo no Senhor, o Espírito Santo de Deus vai trazer a vida de novo a você, para você encontrar com Ele nas nuvens e participar das bodas do Cordeiro com Ele. Aleluia. Ele está preparando isso para a gente. Eu quero dizer para você uma coisa: está chegando a hora. Amém. Está preparado? Você está preparado?
preparado para cantar aquela canção? Céu e céu, céu e céu, as mansões celestiais. Bababachora, está preparado? Você está preparado para quando você fechar os seus olhos daqui, você encontrar o Filho do Homem com as marcas dos pregos das mãos, com os braços estendidos para você, dizendo: Filho bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Quando Estevão estava sendo apedrejado no momento mais difícil da vida dele, meu Deus, ele estava sendo apedrejado porque estava fazendo a coisa certa. Talvez você está sendo apedrejado porque você está fazendo a coisa certa. Talvez você está sofrendo na sua vida porque você está fazendo a coisa certa. Você está renunciando tudo aquilo que Satanás tem apresentado para você. E aí o inferno se levanta, as pessoas que você ama acham que você está errado. Você tinha que agir de outro jeito, mas o Espírito Santo trabalha em você. As pessoas não entendem. Quero dizer para você, não entenderam Jesus também, por isso colocaram ele na cruz. Estevão fez a coisa certa e o que foi reservado para ele foi o apedrejamento. Às vezes sofremos por Cristo. A igreja é firmada no sangue dos apóstolos. Diz a história da igreja que Nero era um ditador tão bravo, um imperador tão ruim, que quando ele queria se divertir, ele mandava preparar a janta dele e pegar alguns cristãos e levar lá e demolar os caras vivos na frente dele, assim, para ele poder se divertir. Mandava pegar cristãos e colocar nos postes e acender eles vivos para iluminar a cidade. Para você estar aqui, tem muito sangue sobre essa terra. Estevão foi um deles. Diz a Bíblia que quando ele estava sendo apedrejado, quando os olhos naturais de Estevão não tinham mais condições de enxergar mais nada que estava ao redor dele, o Espírito Santo de Deus abre os olhos espirituais de Estevão, e quando ele ergue a cabeça, ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra do Deus Pai. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está te esperando. A nossa glória não é aqui, amados. Jesus veio desconstruir tudo que Satanás fez aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui na palavra. Jesus pegou tintim por tintim de tudo que o diabo fez e Jesus destruiu. Tudo destruiu. E Jesus ainda disse ainda para provar que ele é o Senhor da terra. Porque ele é o Senhor do céu, mas também ele é o Senhor da terra. Ele vai dizer que se crescêssemos faríamos obras iguais ou maiores a que ele fez. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que Jesus não se importa em você realizar mais coisas que ele realizou aqui, porque Jesus não tem problema com ele. Jesus ensinou a fazer para que pudéssemos fazer até mais do que ele fez. Se crescêssemos, faríamos obras maiores do que ele fez. Sabe o que é isso? Autoridade delegada sobre a sua vida. Já experimentou chegar lá na tua casa, lá vivendo aquela crise danada, e usar dessa autoridade? Aqui não, Satanás. Até aqui tu bagunçou, mas agora em nome de Jesus eu entendi o que é esse negócio de fazer obras maiores que Jesus fez. Agora eu entendi isso. Em nome de Jesus, pega tudo que é teu e bata em retirada, porque o sangue de Jesus está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Dá um basta. Esse dia, aquele menino lá da igreja chegou para mim: pastor, estou com muita dor de barriga. Pequenininho, 4 minutos. Está com dor de barriga? Coloca a mão na barriga dele agora. Ela botou a mão na barriga dele. Falei: agora você vai falar assim, dor de barriga. Ela falou: dor de barriga.
Sai em nome de Jesus. Ela sai em nome de Jesus. Ficou boa. Aí quis a mãe dela que ela em casa agora, toda vez que ela sente alguma dor, ela bota a mão e repreende em nome de Jesus. Experimentou fazer isso? Está sentindo alguma dor aqui agora? Coloca a mão sobre a sua enfermidade agora. Glória a Deus. Simples assim, sai. Eu falei para Deus, Senhor, enquanto eu estiver pregando, se eu estiver com febre, eu quero que a febre vá embora. E quando eu estiver pregando, Pai, eu não quero sentir sintomas de nada do que eu vivi o dia todo. Estou pregando aqui, parece que eu não tive nada o dia inteiro. Parece que eu não tive problema nenhum o dia inteiro. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele vai mudando tudo aquilo que nós temos por dentro. E quando o Espírito Santo ele assume o controle, não tem enfermidade, não tem demônio, não tem nada. Que pode frear o que ele tem para fazer. Aleluia. Faz o teste agora. Bota a mão na sua enfermidade agora. Vou dar um tempo para você. Feche seus olhos agora. Bota a mão na sua enfermidade. Fala a enfermidade. O meu nome não tem poder para nada, mas o de Jesus tem. É na autoridade do nome de Jesus que eu estou te ordenando. Saia. E depois dessa oração eu quero que as pessoas que foram curadas levantem a mão. Desce. Meu Deus, a autoridade do Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Glória. Faz isso agora em nome de Jesus. Isso. Você quer entrar com uma dor no corpo, com uma dor em qualquer lugar agora. Repreenda. Procura a dor. E me cala a sua. Tem alguém aqui que a enfermidade foi embora? Tem alguém aqui que a enfermidade foi embora? Levanta a mão. Com fé em nome de Jesus. Repreende isso. De enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair agora, em nome de Jesus. Talvez o seu exame está dando tudo errado, mas eu profetizo que hoje o seu exame vai dar tudo certo. Talvez lá o seu hemograma lá deu um monte de alteração. Talvez o médico disse para você alguma coisa relacionada a algum parente seu. Mas eu profetizo que no nome de Jesus, se você acreditar, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Para fechar, irmãos. Ele tem toda a autoridade celestial. Não tem nada que não esteja sob o domínio dele. Olha o que diz a Bíblia, no Salmo capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, o mundo é dele e você também. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 4. Glória a Deus. Olha o domínio que ele tem sobre tudo. Olha o domínio. Algo sobrenatural.
Depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e eu mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia como boi, o segundo parecia como boi, o primeiro como leão, o terceiro tinha o rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. De dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque por tua vontade elas existem e foram criadas. Sabe o que é isso? Ele é Senhor no céu. Todos do céu reconhecem que Ele é Senhor. Ele é Senhor na terra, porque Ele fez coisas sobrenaturais aqui na terra. Mas Ele é Senhor da sua casa também. Aleluia. Ele é Senhor da sua vida também. Então, que em nome de Jesus, que você viva o segundo Adão e não o primeiro. Que você viva de acordo com o que o segundo Adão fez e não de acordo com o que o primeiro Adão fez. Viva essa novidade no Espírito. Viva esse sobrenatural de Deus e receba tudo que Jesus tinha que fazer, para que você tivesse comunhão com Ele, aliança com Ele, para que você vivesse uma plenitude de um relacionamento perfeito e íntegro. Ele fez. A parte dele foi feita. Sabe qual é a minha parte? Crer que Ele fez. Aleluia. João capítulo 14, eu lembro que ele disse: não se turbe o vosso coração. Não, João 12, né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas eu digo: vou preparar lugar para vocês. Quem quer orar agora, diga glória a Deus. Quem quer viver a eternidade com Cristo, diga glória a Deus.